Oi, meu curica, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu resolvi gravar sem roteiro, hoje eu resolvi ligar a câmera e sair falando o que vier na minha cabeça, porque eu tenho uma história pra contar pra você, que você já deve ter visto aí no título, né? Que é sobre o golpe que eu sofri aqui nos Estados Unidos na compra de um carro. E eu resolvi não gravar roteiro para esse vídeo porque eu quero falar o que vier no meu coração, o que eu senti necessidade de falar, porque pode ser que venha alguma mensagem que você precise ouvir, então eu quero ser o mais espontânea possível. Bora começar esse vídeo! E eu resolvi gravar aqui na área externa, apesar de todos os fatores que contribuem para que o vídeo não fique bom por conta dos barulhos. Mas eu queria gravar aqui nesse ambiente, que é um ambiente de calma, de leveza, de serenidade. Se conectar com a natureza é tudo de bom. Então eu resolvi gravar aqui, conectada com a natureza, para ficar um ambiente mais leve. Apesar de que a história que eu vou contar aqui não é uma história muito leve, mas já foi superada, então hoje ela já se tornou bem mais leve do que no início. Recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal que se chama Morar nos Estados Unidos não é bom e eu vou te contar o porquê. Inclusive recomendo você assistir esse vídeo, depois que você assistir esse aqui, obviamente, eu vou deixar o link dele aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, aonde eu falo um pouquinho de algumas experiências que eu vivi aqui nos Estados Unidos, que se eu pudesse eu faria diferente. Então ele foi um vídeo ali de reportando as minhas experiências, que eu considero importantes, e também aconselhando você que vai assistir o vídeo para, se caso isso vier a acontecer com você, você esteja mais preparado. Então assim, super indico vocês assistirem também. Lá eu mencionei sobre a situação de confiar nas pessoas que você não conhece. E que é uma coisa que acontece muito quando a gente muda de país, né? E temos que confiar em pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes nunca vimos na vida. E temos que confiar, porque somos dependentes aqui, né? Nesse vídeo eu falei sobre o golpe do carro que eu sofri aqui nos Estados Unidos. Claro que hoje eu falo disso com mais leveza e é uma coisa que eu já internalizei dentro de mim. Mas que quando aconteceu eu fiquei muito mal, porque afinal de contas eu tive um prejuízo financeiro em relação a isso, e ninguém quer perder dinheiro, né? Ainda mais estando em terras estrangeiras e com dinheiro um pouco escasso. Mas eu precisei viver essa experiência dessa maneira que aconteceu para que eu pudesse aprender. Então eu quero compartilhar com você essa história que aconteceu aqui comigo, como uma forma também de te alertar para, se você estiver indo para algum outro país, seja os Estados Unidos ou seja outro país, você se atente a isso e não caia em golpes. Golpes são muito comuns, principalmente fora do país, com quem está chegando, e muitas vezes eles vêm de brasileiros, de outros brasileiros inclusive. Então, uma lição que eu aprendi com tudo isso é ficar muito atento às coisas e prestar muita atenção em quem você vai confiar e o que você vai confiar, porque você pode ter grandes prejuízos ali na frente. Então, tem que ter esse olhar atento. Eu sei que é um olhar atento para muitas coisas, né, pra gente gerenciar ao mesmo tempo, mas é a vida do imigrante, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso. E para que você não venha a ter problemas grandes futuramente, você tem que se atentar às pessoas que você está confiando, falando as coisas, entregando as coisas e acreditando que essa pessoa realmente esteja te ajudando de fato. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas a minha intenção aqui é transmitir o que aconteceu com um pouco de riqueza de detalhes para que você entenda todas as partes. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em outubro de 2022, eu fiquei na casa de um amigo. Esse meu amigo me apresentou um casal de brasileiros. Eu não vou mencionar o nome de ninguém aqui, tá? Porque eu não quero expor ninguém. Mas esse meu amigo me apresentou esse casal de brasileiros que já moravam aqui há algum tempo. E eu os conheci depois de uma semana, mais ou menos, que eu já estava na casa desse meu amigo. Eles pareceram muito legais, muito gente boa, super prestativos, né? Foram lá, levaram coisas pro jantar e ficaram. E aí a fulana, né, a mulher da relação,
falou, pega o meu WhatsApp lá com o fulaninho e vamos conversar, e o que você precisar eu posso te ajudar e tudo mais. E a partir dali a gente começou a criar uma amizade, né? Duas pessoas que acabaram de se conhecer, e eu, como precisava de ajuda, então logo fiz contato com ela através do WhatsApp para tirar minhas dúvidas também. Muitas coisas eu perguntava para ela, porque esse meu amigo, ele teve uma realidade diferente aqui. E ele já mora aqui há muitos anos, mas ele veio numa realidade diferente. Ele veio adolescente, ele morou com a irmã e ele foi praticamente adotado por uma família americana, então a realidade dele foi outra. Então muita coisa que eu tinha de dúvida, ele não sabia muito bem me responder. E esse casal, eles já têm uma realidade completamente diferente. Eles vieram em família, o casal mais 3 filhos, moram aqui já tem algum tempo também, mas viveram uma realidade diferente desse meu amigo, né? Tiveram que ralar muito para conseguir as coisas, enfim, aquela história de imigrante que muita gente conhece. E começamos a desenvolver a nossa amizade. Me ajudaram muito. Realmente eu não posso negar que eles fizeram muitas coisas boas por mim. E é por isso que naquele momento eu jamais achei que eles pudessem fazer algo de ruim comigo. Porque eles estavam sempre fazendo coisas boas, me alertando, me dando dicas, me dando conselhos, me levando nos lugares que eu precisava para resolver o que eu precisava. E desenvolvemos ali a nossa amizade. Quando foi no final de novembro, eu decidi que eu precisava comprar um carro. Porque ficar dependente do carro do meu amigo era complicado e aí eu precisava de um veículo para poder me locomover com mais facilidade. E eles se ofereceram para me ajudar. A gente pode ir com você, ver esse carro, enfim, a gente pode te ajudar com isso. A irmã do meu amigo, na época, também falou, fulano é muito legal, nossa, adoro eles podem te ajudar, porque ela também os conhecia e também achava que eles eram, de fato, boas pessoas. E eles começaram a me ajudar nessa busca do carro, até que um dia eles resolveram me oferecer um carro que eles tinham. Coincidentemente, na mesma época que eu decidi comprar o carro, um funcionário foi mandado embora da empresa que eles trabalhavam, e esse carro, bom, isso é a história que eles me contaram, né? Esse carro estava disponível e eles não iriam usar, então eles preferiam vender esse carro. Eu não sei se essa história é verdade, mas também não vou dizer que é mentira, porque eu não sei. Foi o que eles me contaram. Mas como eles demonstraram não ser pessoas de confiança, então eu já não sei nem se essa história realmente é verdadeira. E aí eu falei, bom, quanto vocês querem no carro? E aí eles começaram, o carro vale 3.500, mas a gente vai vender por uns 3, e pra você a gente consegue fazer por 2.500, né? Porque todo mundo que vai vender alguma coisa coloca o valor do que vai vender lá em cima, né? Mas no final eles falaram que poderia me vender o carro por 2.500. Eu disse que eu não podia comprar por esse valor, porque era um valor que eu não tinha. E aí eles falaram, não, a gente pode negociar então. Eu fiz uma proposta e eles aceitaram. Eu paguei 1.800 em dinheiro pra eles, e o restante eles falaram que eu podia pagar em 2 ou 3 vezes, o que já iria me ajudar. Então, fechamos o negócio. E aí, encontramos um problema quando fizemos esse acordo. Porque, a princípio, eu iria colocar o carro no nome do meu amigo. E aí, depois que eu fechei o negócio com eles e que foi pro meu amigo transferir o carro, eu percebi que ele não queria muito fazer isso. Aí parece também que a mulher dele não estava entendendo muito bem a história. A mulher dele é americana. E ela ficou meio que achando que ele tinha me dado esse carro. Ficou um super mal-estar entre nós. E eu tentei explicar a ela e falei, não é isso. É só porque eu não posso registrar o carro no meu nome. Então eu preciso dele, mas seria temporariamente. Mas eu entendi que não ia rolar, né? E aí, assim, só antes de continuar a história, uma explicação dessa questão de pôr o carro no nome, né? Porque você pode estar se perguntando, mas por que você não pode colocar no seu nome? Aqui nos Estados Unidos existem algumas leis em relação a essa questão de carteira de habilitação, transferência de veículo e tudo mais. E depende muito do estado. Então, eu estava no estado da Pensilvânia. O estado da Pensilvânia, ele não permite que uma pessoa turista, por exemplo, chegue com o seu passaporte e tire a carteira de habilitação do estado. Existem outros estados que permitem, como por exemplo a Flórida, Califórnia, New Jersey, Nova York. Eles permitem que uma pessoa com passaporte chegue e tire a carteira de habilitação. Só que na Pensilvânia isso não pode. Então eu teria que fazer minha carteira de habilitação em outro estado. Mas para isso eu também preciso ter um endereço nesse estado. E eu não tinha. E eu tinha 2 meses de América. Então, quando meu amigo disse pra mim que, né, achava que era melhor não pôr no nome dele e tudo mais,
eu entendi o recado e aí eu voltei a falar com o casal e falei assim, olha, eu acho que a gente vai ter que desfazer o negócio porque não vai dar certo e eu não posso colocar o carro no meu nome, não é nem que eu não quero, eu não posso. Eu não consigo nem tirar uma carteira de habilitação aqui rápido por conta do endereço. A carteira de habilitação em si não demora para sair, é muito rápido e barato. O problema é que você tem que ter um tempo de endereço para poder provar, né? E aí eu teria que ver isso. Então, assim, era inviável resolver isso rápido para poder colocar o carro no meu nome. E eu também não sabia se eu queria tirar a carteira de habilitação, porque eu não sabia se eu ia continuar muito tempo aqui no país e eu não queria me comprometer com a imigração posteriormente por fazer coisas que um turista não precisa fazer. Porque, teoricamente, com a minha carteira do Brasil, eu posso dirigir aqui. E, além disso, eu trouxe a PID, a Permissão Internacional. E com ela, eu posso dirigir 1 ano aqui nos Estados Unidos. Então, não faz sentido eu tirar a carteira de habilitação. E por isso que eu não queria fazer isso. Aí eu voltei a falar com eles, expliquei a situação. E aí nós chegamos num outro acordo que era que o carro ficaria no nome deles, do jeito que estava. O carro seria meu, eu pagaria para eles, mas ficaria no nome deles até que eu tirasse a carteira de habilitação e passasse para o meu nome. Hoje, eu confesso que olhando isso, depois da experiência que eu vivi, eu vejo que foi uma loucura, né? Porque eu não tinha como provar que esse carro era meu. E eles poderiam sim fazer o que eles fizeram, né? Acabar pegando esse carro de volta de alguma forma e eu perder esse dinheiro. Só que naquele momento, com o que a gente já tinha vivido juntos, eu não achei que eles fossem fazer isso. Eles não pareciam ser pessoas desse tipo. Até porque eles vinham me ajudando muito. Então, eles vinham mostrando que realmente eles estavam me ajudando. Por isso que no vídeo anterior, eu falei sobre isso. Sobre a pessoa parecer que é de confiança, mas não ser. E de fato, não vem escrito na testa da pessoa, não sou uma pessoa de confiança. Então a gente tem que ficar muito atento. E normalmente dá sinais. E eu de fato recebi sinais, mas eu não olhava. Eu preferia achar que era coisa da minha cabeça do que realmente que eles eram mal intencionados. E aí seguimos. Então eu tava pagando o carro parcelado, seguimos com a nossa amizade, o carro seguiu no nome deles. E aí passou dezembro, janeiro e fevereiro, que foi quando eu terminei de pagar. Nesse período, fizemos muitas coisas juntos. Eu, inclusive, fiquei por 10 dias na casa deles no início de janeiro de 2023, porque eles fizeram uma viagem pra Flórida e não levaram os cachorrinhos. E eu fiquei na casa. Eles me pagaram? Me pagaram. Mas eles não me pagaram o valor que uma pet sitter cobra pra ficar na casa da pessoa com o cachorro. Eles me pagaram um valor simbólico, até porque eu fiquei na casa, acabei consumindo algumas coisas, né? E como era inverno também, o aquecedor da casa ficou ligado e tudo mais por conta de ter alguém na casa. Enfim, fizemos um negócio que ficou bom para ambas as partes. Eu tava precisando de ficar um tempo fora da casa do meu amigo e eles estavam precisando de alguém para cuidar dos cachorros. Então, casou a oportunidade perfeita. Continuamos, depois que eles voltaram, continuamos a nossa amizade, continuamos conversando e fazendo as coisas e tudo mais. Até que chegou fevereiro, que foi quando eu terminei de pagar a última parcela do carro. Então, nesses 3 meses, eu paguei a parcela e paguei o seguro, porque esse é um outro ponto importante de informar também aqui no vídeo. Todo mundo que compra um veículo aqui nos Estados Unidos tem que ter seguro, é obrigatório. Não é diferente do Brasil, que é opcional, né? Você põe se você quer e você põe o mais barato. Não, aqui tem que ter, né? Você tem que ter um seguro no carro. E aí, eles pagam até um valor relativamente baixo, justamente por ser obrigatório. Mas tem que ter. E eu tava pagando porque, apesar de estar no nome deles, eu pagava o valor referente ao carro. O que hoje, eu nem sei se realmente o meu nome tava nesse seguro. E se realmente era esse valor que eu pagava, que era $100 por mês. Mas era o que eles me falaram e eu cumpri com isso, porque eu sou honesta. Então, a partir do momento que eles me falaram, você tem que pagar o seguro e é $100, eu não vou ficar questionando, entendeu? Porque na minha cabeça, eu não faria isso com uma outra pessoa. Eu não cobraria um valor a mais, ou eu cobraria um valor que não existe. Eu não faria isso. Então, em momento algum, eu achei que eles estivessem fazendo algo que não fosse verdade, que não fosse real. E aí, eu pagava o seguro do mês. Paguei os 3 meses de seguro, mais a parcela. Quando chegou em fevereiro, que eu paguei a última parcela, coisa de 2 dias depois, ela mudou o comportamento comigo. Primeiro que já aconteceu um episódio no mesmo dia que eu paguei, super estranho. Eu e a filha deles, nós fomos para uma aula de ESL.
E aí eu disse a ela, olha, eu vou aí te buscar, mas eu não vou te levar. Aí você pede pro seu pai te buscar. E aí eu fui buscar ela no horário da aula, deixei o dinheiro com o casal, que era o valor final, e nós fomos pra aula. Quando ela saiu da aula, ela já saiu assim, outra pessoa. Nós não ficamos na mesma turma pelo nosso nível de inglês. E aí eu saí primeiro do que ela, fiquei esperando ali coisa de uns 10 minutos. Inclusive estava falando com a mãe dela no áudio do WhatsApp. E ela veio, passou por mim como se eu não existisse. E aí eu falei, viu, querida, o que aconteceu? Nada, meu pai tá me esperando. Eu falei assim, nossa, mas eu tô aqui há 10 minutos te esperando e você passa por mim como se eu fosse uma estranha? Ah, você não falou que era pro meu pai me buscar? Ele já tá aí, eu tenho que descer logo. Eu falei assim, tá, mas eu também vou pro estacionamento, não custava nada a gente descer juntas, inclusive eu tava te esperando justamente por isso. Ela saiu assim, super seca comigo. Enfim, achei estranho. No outro dia, eu questionei com a mãe dela, eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, eu achei o comportamento dela muito ofensivo, ela me tratou de uma maneira muito rude, sem necessidade. E aí, ela começou com a história. Começou a dizer, mas será que você não fez alguma coisa? Mas será que você não falou alguma coisa? Eu conheço a minha filha e pipipi papopó. Quando ela começou com toda essa história, dizendo que eu maltratei a filha dela, eu sabia que não era isso. Eu sabia que o buraco ia ser mais embaixo. Que aquilo ali era só o início. Ela estava inventando aquela história para começar o circo. Mas que ali não era a história final. Nessa época que aconteceu tudo isso, que foi no final de fevereiro, eu estava morando, eu já não estava mais na casa do meu amigo, eu estava morando na casa da irmã dele, que é em outra cidade, que também conhecia esse casal que me vendeu o carro. Essa fulana do carro, ela começou a me atacar por mensagens e automaticamente ela já mandou mensagem para essa minha amiga, falando para ela que eu tinha maltratado a filha dela, que ela não queria mais saber de mim, que não sei o que, um monte de coisa. E é lógico que ela fez isso e ela pegou num ponto fraco, na verdade, né? Porque toda mãe iria ficar do lado dela com uma situação como essa. Minha amiga sendo mãe, é óbvio que a minha amiga ia ficar do lado dela. Tanto que a minha amiga veio conversar comigo e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela tá falando isso, como mãe eu entendo, porque se alguém fizesse isso com a minha filha eu também ficaria. E eu falei pra minha amiga, olha, vamos esperar, mas você vai ver que o que ela tá falando não faz o menor sentido e que não é isso, é outra coisa. A gente vai descobrir mais pra frente, mas é outra coisa, porque minha intuição já gritou, assim, dentro de mim, que não era isso, que isso era só uma desculpa pra começar o fim da amizade. Dito e feito. É isso que acontece quando a gente resolve gravar vídeo na parte externa. O lindo do meu vizinho teve o dia todo do Nosso Senhor Jesus Cristo pra cortar grama, mas ele resolveu cortar a grama agora. Logo depois de todo o circo que ela fez no WhatsApp, me mandando mensagens e áudios e falando um monte de asneira, jogando na minha cara todas as ajudas que ela tinha feito, ela chegou no ponto do carro, que era o ponto que eu sabia que ela ia chegar. E ali ela disse, você tem que tirar o carro do nosso nome, nós não queremos envolvimento nenhum com esse carro, com isso, e nós vamos te dar um prazo para resolver isso. E eu sabia que, na verdade, era isso que ela queria. Como eu tinha terminado de pagar o carro, então agora já não fazia mais sentido para ela manter a nossa amizade, porque a nossa amizade, na verdade, não era uma amizade verdadeira, era uma amizade de interesse. Ela se aproximou porque ela sabia que poderia tirar alguma vantagem sobre mim. E aí, à medida que ela foi me conhecendo, ela foi vendo em qual lugar que ela ia tirar essa vantagem. Um ponto importante também é que eu acho que ela achou que eu fosse conseguir trabalhos aqui, principalmente na área da limpeza, e que automaticamente eu precisaria de uma ajudante e eu poderia levar a filha dela. E isso não aconteceu. Então eu acho que isso também foi uma frustração que ela teve. E aí ela tentou buscar alguma forma de tirar uma vantagem sobre mim e o carro foi a melhor delas. Quando ela disse isso, em momento algum eu me isentei de resolver o problema. E aí eu disse a ela, tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer. Quanto tempo eu tenho? 30 dias. Você pagou o carro, você pagou o seguro, você tem 30 dias. Isso era mais ou menos entre dia 15, mais ou menos dia 15 eu paguei ela, então isso era dia 16, mais ou menos, uma coisa assim. Aí eu conversei com a minha amiga que eu morava na casa dela e disse, olha, ela tá fazendo tudo isso pra que eu tire o carro do nome dela. Eu tenho certeza que esse carro vai dar algum problema, porque não faz o menor sentido.
Ela sabia que quando eu terminasse de pagar, eu não já ia colocar o carro no meu nome, porque eu tinha que ver a questão da carta. E eu só ia ver isso depois que eu terminasse de pagar. Então tem alguma coisa. O buraco é mais embaixo e a gente vai descobrir. Nessa altura, minha amiga já tava achando suspeito o comportamento dela. Já tava achando que realmente não tinha tanta coerência o que ela falava em relação à forma como eu tratava a filha. Inclusive porque eu relatei várias coisas pra minha amiga que aconteceram no decorrer da nossa amizade em tempo real. Tipo, quando aconteceu eu contei e ela também achou estranho. Então ela sabia que não tinha por que eu estar mentindo, não tinha por que eu estar falando que eu ia fazer uma coisa ou não. A filha dela não tem amigos, eu me aproximei dela porque ela é uma pessoa legal, uma pessoa bacana. E aí eu sempre chamava ela pra fazer as coisas comigo porque eu sabia que ela não tinha ninguém, que ela passava o dia todo em casa, sozinha. Então eu levava ela pra me ajudar com o inglês e também pra ela sair, pra ela espairecer, enfim. Ajudei ela também com várias coisas que os pais dela não sabem, entendeu? Mas jogaram na minha cara que ela estava fazendo o que estava fazendo para me ajudar e eu tratei ela mal, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Inclusive mandei mensagem para ela pedindo desculpas se eu tivesse feito alguma coisa que tivesse magoado, porque a mãe sugeriu, né? A mãe disse, inclusive, eu acho que você tinha que falar com ela, você tinha que pedir desculpas. E eu pedi desculpas, sem saber o que eu tinha feito, eu fui e pedi desculpas. Ela não me retornou. E é óbvio que ela não ia me retornar, porque não tinha o que ela me dizer e ela estava sendo simplesmente mandada pela mãe, porque ela é influenciada pela mãe 100%. Então, eu sabia que... Eu mandei mensagem por mandar, só para ter uma prova, para as pessoas verem que eu fiz a minha parte, entendeu? Mas eu sabia que realmente não era isso, porque o problema não era isso, o problema era o carro. Então, nós seguimos dessa forma. Eu disse a ela, ok, eu tenho 30 dias para resolver, irei resolver este problema. E não tinha como eu resolver, porque assim, novamente, não tinha como eu pôr no meu nome. E essa minha amiga falou, não, eu não vou pôr esse carro no meu nome. Eu falei pra ela, então eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro porque eu vou fazer o quê com o carro que eu não posso andar, né? Então eu vou vender ele e aí eu vejo se eu consigo comprar outro, se a gente comprar outro e você coloca no seu nome, eu não sei. Eu vou pensar no que eu faço, mas esse carro eu vou ter que vender porque eu tenho prazo e tudo mais. Aí eu falei pra eles, né, mandei mensagem pra ela e falei assim, eu vou vender o carro. Ela disse, tudo bem, você pode anunciar no Facebook. Eu falei, ok. Só que antes de anunciar no Facebook, eu anunciei num grupo que eu participava do WhatsApp que tinha vários brasileiros. Nesse grupo tinha uma pessoa que conhecia tanto a mim quanto a ela. E essa pessoa me mandou mensagem no privado falando, você vai vender o carro? O que aconteceu? Como eu já tava... né, esperta com esse negócio das pessoas quererem saber as coisas, eu não falei pra essa pessoa de imediato o que tinha acontecido, eu deixei as coisas fluírem, eu falei, ela não precisa saber, né, vai que ela vai lá falar pra outra, vai que ela é fofoqueira, mas eu descobri que ela não é uma pessoa fofoqueira, inclusive ela é incrível, uma pessoa incrível, a Elaine, estou falando aqui porque pedi autorização a ela e ela me autorizou a mencionar o nome dela. E na época ela me mandou porque ela sabia que eu tinha comprado o carro há pouco tempo. Aí eu disse, então, eu tive mudanças de planos e vou precisar vendê-lo. Ela falou assim, eu tenho interesse em comprar, eu tô precisando mesmo. E esse carro é interessante porque ele é uma minivan, né? Tem bastante espaço e eu preciso de um carro espaçoso. Posso ir aí ver o carro? Eu falei, pode vir. E ela foi ver o carro com o marido. E foram, olharam, o carro tava inteiraço e tudo mais, ele deu uma volta. E aí ele falou assim, olha... a gente precisa fazer a vistoria do carro. Essa vistoria vai vencer em abril, então seria interessante você já fazer, porque ninguém vai querer comprar o carro com a vistoria em cima. Então seria bom você fazer, porque daí pelo menos você já garante que tá tudo ok. E aí, antes de prosseguir, eu vou explicar essa outra parte da vistoria. Por isso que eu falo, gente, tem que pesquisar o lugar que você vai, como que as coisas funcionam. Aqui nos Estados Unidos tem muita coisa diferente do Brasil. Tem a questão da carteira de habilitação, que não é todo estado que permite que um imigrante tire a carteira de habilitação somente com passaporte. Tem a questão do seguro, que todo veículo tem que ter o seguro. E tem a questão da vistoria. O que é essa vistoria? É uma vistoria que é feita anualmente, que diz que o carro está em condições de uso. Então, na verdade, independente se você vai vender o carro ou não, todo ano você tem que levar ele lá numa oficina autorizada e fazer a vistoria do veículo. Alguns estados colam um selo no para-brisa, outros te dão um papel que tem que ficar dentro do veículo, porque se você for parado por uma polícia, a primeira coisa que ele vai te pedir, depois da sua carteira de habilitação, é o papel do seguro e o papel da vistoria, para ver que o carro realmente está tudo em ordem e pode estar transitando. Acontece que esse carro tinha um problema com essa questão da vistoria. Esse carro tinha um selo
no para-brisa que dizia que a vistoria era até abril de 2023 e esse selo era da Pensilvânia. Tem uma marcazinha d'água assim no selo e aí dava pra ver que era da Pensilvânia. Acontece que a placa que era a placa que estava no carro era de Connecticut. O marido da Elaine, ele já achou isso estranho quando ele viu, porque teoricamente não pode. Porque aonde o carro é registrado é aonde o carro é vistoriado. Portanto, se o carro tem um selo da Pensilvânia, ele tem que ter sido registrado na Pensilvânia, logo a placa vai ser da Pensilvânia. Se ele tem um selo de Connecticut, ele foi registrado em Connecticut, logo a placa vai ser de Connecticut. E ali nós tínhamos um impasse, a placa de um estado e o selo de outro. E aí ele me perguntou, você tem algum papel de vistoria? Eu falei assim, não. Eu tenho esse papel aqui no carro, mas nem era do seguro, nem era da vistoria, nem era de nada. E aí ele começou a perceber que, ele não me falou nada disso, mas ele percebeu que tinha coisa errada e que eu não sabia, que eu estava descobrindo junto com eles ali naquele momento. Então, ele só falou assim, vamos fazer a vistoria durante a semana então? Eu falei, vamos, né? Aí, 2 dias depois, a gente marcou de ir lá fazer a vistoria na oficina, eu levei o carro até lá. Chegando lá, o rapaz da vistoria confirmou, ele disse, olha, não podemos fazer porque essa placa tá de Connecticut, não podemos fazer. E esse selo da Pensilvânia nesse carro tem alguma coisa errada, porque não poderia. E também, mesmo que a gente pudesse fazer a vistoria, precisava do papel do seguro, que eu não tinha esse papel do seguro. Que era pra estar dentro do carro, mas eu não tinha. Agora, gente, vocês imaginam a polícia me parando e me perguntando tudo isso. Primeiro que eu já não entendo inglês muito bem, eu já não ia entender. Segundo que eu ia ser presa sem nem saber por quê, sendo que tinha um monte de irregularidade que eu não sabia. Porque eu não sabia de nada disso. Olhem como é importante a gente pesquisar e ter conhecimento, porque se eu tivesse conhecimento dessas coisas, eu não tinha me enfiado nesse limbo, entendeu? Mas como eu não tinha, eu confiei, né? Eu confiei. E confiei na pessoa errada, porque eles não agiram de boa fé comigo. Depois que a gente voltou da oficina, a Elaine me ligou. E aí ela me explicou toda essa história por telefone. Ela disse, olha, ele não te explicou, mas é basicamente isso. Tem alguma coisa errada. Esse selo não podia estar no carro, já que esse carro está registrado em Connecticut. Eu falei, bom, vou perguntar pra eles então, né? Porque de repente eles podem me dar uma explicação sobre isso. Só que nesse meio tempo, a minha amiga que eu morava com ela, falou assim, ó, tem uma oficina que eu levo o carro, eu vou tentar ligar lá pra saber se realmente isso é verdade. Ela ligou e eles falaram que sim, que eles não podiam vistoriar um carro que não fosse registrado na Pensilvânia. Aí eles falaram, olha, o que a gente pode fazer é dar uma pré-vistoria. Então a gente vai olhar, vai ver, vai falar se tá tudo ok, mas a gente não pode emitir o selo, porque o selo só pode emitir se o carro for registrado aqui. Mas pra pessoa que vai comprar, isso já é uma garantia de que o carro não tem nenhum problema. Porque o que acontece com essa vistoria? Dependendo do problema, não é aprovado. E se não for aprovado, teoricamente você não pode andar com o carro. Se você anda com esse carro sem a vistoria, aí você corre o risco de ser parado pela polícia e ter o veículo apreendido. Então, eles não queriam correr o risco de comprar, depois de descobrir que o carro tinha um problema, não conseguirem arrumar, porque às vezes o problema ia custar mais do que o carro, e não conseguirem usar o carro, terem que ficar usando o carro ilegal, correndo risco. Então eu super entendi o fato deles quererem a vistoria. E como faltava um mês, teoricamente, faltava um mês para vencer, eu falei, não tem problema nenhum, a gente faz essa vistoria e fica tudo certo. E ela ainda falou, a gente divide o valor, não tem problema, você não vai pagar tudo sozinha, é só porque a gente quer ter essa garantia. Eu falei, ok, né? Aí essa minha amiga ligou nessa oficina e eles falaram que realmente não podia, mas que podia fazer a pré-vistoria. E aí eu disse, então vamos fazer a pré-vistoria, eles vão ter certeza que tá tudo ok, a gente segue com a venda do carro. Só que daí tivemos um problema no meio do caminho. Quando eu fui questioná-los a respeito do carro, dessa questão de um todo, né, do selo e tudo mais, essas coisas que eu tinha descoberto, que eu não sabia, né, eles ficaram muito apreensivos. E aí eles, assim, nitidamente ela me respondeu no áudio, assim, se segurando pra não me xingar de todas as coisas, dizendo que o carro não tinha nenhuma irregularidade, que não tinha nada de errado, que não tinha nenhum problema com o carro, que ela estava cansada daquilo e que ela ia lá tirar a placa do carro. E em menos de 20 minutos, ela chegou na casa da minha amiga, tirou a placa do carro, me deu o documento de compra e venda, que era o documento que eu precisava para transferir para o meu nome ou para o proprietário que fosse comprar o carro, e me devolveu os $100 do seguro. Só que, de novo, tinha um problema e de novo tinha uma coisa legal no meio.
Essa questão da placa aqui na Pensilvânia é diferente, na verdade, nos Estados Unidos como um todo. Quando você vende um veículo, você tira a placa não vai com o carro. O novo proprietário pede uma placa com o nome dele. E aí é colocada uma placa provisória, depois vem a placa efetiva. Quando eles fizeram isso, de remover a placa, eles estavam me tirando a possibilidade de andar com o carro, porque eu não poderia mais andar com esse carro, uma vez que estava sem placa. Porque é um crime isso, andar sem placa aqui. E eles ainda sugeriram, porque nessa conversa a minha amiga estava no meio, e ela disse, tá, mas como que ela vai levar o carro lá para fazer a vistoria e vender, levar no DMV para fazer a transferência, se ela não tem placa no carro? E aí ele simplesmente disse assim para minha amiga, ela pode usar a placa de qualquer outro carro. É só ele vir aqui, tira a placa do carro dele, coloca nesse, eles levam lá para registrar e pronto. Só que isso também não pode. Você não pode usar uma placa que não é do carro naquele carro. E ele falou isso para uma cidadã americana, porque minha amiga é uma cidadã americana, casada com um americano. A Elaine é uma cidadã americana, casada com um americano. Eles jamais vão fazer algo que vai contra a lei. E as pessoas não entendem que aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. E que aqui eles seguem as leis. Se não pode, não pode. Se pode, pode. Se não dá, não dá. Se dá, dá. É isso. Não adianta você enfiar na cabeça deles que dá pra fazer um jeitinho diferente. O famoso jeitinho brasileiro. E esse casal, eles são super acostumados a fazer o jeitinho brasileiro, né? E muitas vezes, inclusive, fazer maracutaia para conseguir as coisas, o que é errado. Só que no Brasil, isso ainda funciona. Mas aqui, não. Aqui o buraco é mais embaixo, aqui é diferente. Aqui se você levar uma multa, você corre o risco de ter que ir para uma corte. E de frente para um juiz para explicar por que você estava fazendo aquilo. Então é completamente diferente e ninguém vai pagar para ver. Quando ela disse isso, ali a minha amiga teve certeza, que minha amiga já estava tendo a certeza de que tinha alguma coisa errada e de que ela estava sendo muito incoerente com as falas. Mas ali a minha amiga disse que, tipo, ficou claro pra ela, o quanto eles eram uma pessoa do mal, assim, no sentido de querer tirar vantagem dos outros e o quanto eles estavam se aproveitando da minha ingenuidade e o quanto tudo aquilo fazia sentido do jeito que eu tinha falado com ela anteriormente. E eu não consegui sair com o carro, porque eles levaram a placa do carro. Eu tentei falar, tentei explicar, mas não. E o que pareceu era que eles queriam se desfazer logo daquilo. Eles queriam jogar aquela bomba no meu colo e queriam vazar de perto para quando aquilo explodir, não respingar neles. Era isso que eles queriam. E eu acho que eles sabiam de uma certa forma que ia dar algum problema. Só que eu acho que eles não imaginaram que essas coisas iam ser descobertas antes mesmo do carro sair das minhas mãos. Eu acho que eles não imaginaram que eu fosse vender o carro. Eu acho que na cabeça deles a minha amiga iria colocar no nome dela. Então quando eu disse que eu venderia, já foi uma surpresa pra eles isso. E eu acho que várias coisas que eu fiz surpreenderam eles nesse sentido, porque eles não acharam que eu ia fazer por esse caminho, eles acharam que eu ia fazer por outro caminho. Quando eles fizeram isso, depois que eles foram embora e levaram a placa e tudo mais, a minha amiga falou assim, Fran, vamos devolver esse carro, porque assim, esse carro tá na minha garagem, né, na minha casa. Se a polícia passar aqui, ou se a polícia vier aqui, porque eles podem denunciar, falar que você roubou esse carro, vai dar muito problema, e eu não quero, e a gente não quer esse carro aqui. Eu falei, e eu já tava pensando em devolver esse carro pra eles. E aí eu disse, não, então vamos lá devolver. Só que hoje, quando eu olho pra situação, eu vejo que não tinha como ela denunciar o roubo do carro, porque eu tinha um documento assinado por eles, datado por eles, do carro. Então assim, como é que eu roubei o carro e peguei o documento de compra e venda do carro? Não faria sentido. Então hoje eu vejo que eu não precisava ter me preocupado com isso, porque eles não iriam fazer isso. Não teria como eles fazerem isso, entendeu? E aí eu poderia, sei lá, tentar resolver de outra maneira, mas que essa questão de denunciar não iria acontecer. Mas na época, com tudo acontecendo, né, a gente não raciocina direito. Eu fui com a minha amiga, com o carro sem placa, ela foi colada em mim, a gente rezando para que, né, não encontrasse nenhum policial pelo caminho. Deixamos o carro lá na frente da casa deles, tudo com chave, no contato, deixamos tudo lá. Saímos e aí minha amiga ligou para ela e falou, fulana, o carro tá aí na frente, a chave tá lá dentro, o documento tá lá dentro, tá tudo aí. Ela ficou fuleira de raiva, né? Começou a falar um monte de coisa, começou a me difamar, porque nesse meio ela já tava tentando me difamar pra todo mundo, pra todos os envolvidos, pra minha amiga, que era com quem eu morava, e pra Elaine, pro marido.
me difamando, falando que eu tava vendendo o carro por um valor que eu não paguei, porque eu tinha pago $1.800 e eu tava vendendo por $2.500, que eu era uma mau caráter, que eu tava passando a perna nela. E aí, a Elaine falou pra ela, cara, o valor que ela me ofereceu é um valor que eu posso pagar. Se ela pagou isso, se ela pagou mais, se ela pagou menos, pra mim pouco importa. Pra mim pouco importa. Só por quê? Porque a Elaine também já estava percebendo a incoerência em tudo que ela estava fazendo e nas coisas que ela falava, entendeu? E quando começou toda essa história do rolo da questão do selo e tudo mais, eu tive que abrir toda a história para a Elaine, que até então ela não sabia de tudo isso, eu tive que abrir. Só que tem gente que acha que todo mundo é, sei lá, ingênuo, não sei. E aí eu acho que ela achou que eles eram... todo mundo era ingênuo e todo mundo ia acreditar no que ela estava falando, porque as pessoas conhecem ela há mais tempo e eles tinham mais credibilidade do que eu aqui, então ninguém ia acreditar em mim. Só que eles caíram no cavalo, né? Porque no final das contas, eles mesmos se colocaram nessa situação, porque eles mesmos, com as falas incoerentes, com as histórias incoerentes e tudo mais, foram demonstrando quem verdadeiramente eles eram. Então ninguém precisou falar nada pra eles. Gente, tem dois esquilinhos ali na árvore, brigando, mas brigando mesmo. Eu tô morrendo de medo deles caírem na minha cabeça. E aí, gente, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que devolver esse carro pra eles e foi o que eu fiz. Eles me devolveram esse dinheiro? Não. Eles não me devolveram até o presente momento. Isso já fazem 7 meses. E eles não me procuraram. A princípio, ela começou a falar, tanto pra minha amiga quanto pra Elaine, que ela iria vender o veículo, iria me devolver o valor, porque não era justo, e como ela é uma mulher muito justa e correta, ela iria me devolver o valor. Só que ela nunca me procurou pra isso. Inclusive, olha o tanto que ela é mau caráter. Ela procurou a Elaine, depois que eu devolvi o carro pra ela, perguntou se a Elaine ainda tinha interesse no carro, a Elaine disse que sim. E aí a Elaine disse, mas qual é a sua proposta? E ela estava oferecendo o carro por $3.500 para a Elaine. E é lógico que a Elaine e o esposo não aceitaram, né? Porque não tá escrito besta na testa deles, né? E aí ela disse, cara, é óbvio que ela estava querendo fazer dinheiro em cima disso ainda. Porque como que ela me falou que você pagou $1.800, estava vendendo por $2.500, tirando vantagem de mim, e agora ela tá vendendo por $3.500 e ela não tá tirando vantagem, não. E a desculpa dela era que... eles trocaram um pneu, trocaram a bateria e fizeram coisas no veículo. O que não é verdade, porque não fazia uma semana que eu tinha feito a devolução do carro e não tinha por que ela fazer tudo isso em uma semana que o carro estava com ela. Então, para finalizar essa história, que ficou um pouco longa, mas ainda assim, dava pra gente esmiuçar ainda mais isso. Mas para vocês entenderem a importância de ter o conhecimento de como funcionam as coisas no lugar que você tá. Essa é a minha intenção maior com esse vídeo, te alertar para isso, para não confiar em pessoas erradas e para pesquisarem as coisas no lugar que você tá, para que você não passe pelo que eu passei. Então, até o momento eles não me devolveram esse dinheiro, eu já tentei entrar em contato e não consegui. E infelizmente é um dinheiro que eu considero perdido. Na verdade, desde quando tudo aconteceu, eu já imaginei que ela não fosse fazer essa devolução para mim. Só que no final de tudo, a moral da história é que aprendam, e eu aprendi a não confiar nas pessoas. Eu sei que a gente tem que confiar, mas a gente tem que confiar desconfiando, o olho aberto, outro fechado, e se respaldando de alguma forma, que eu não fiz isso com eles, né? Não busquei nada que eu tivesse um respaldo posteriormente. A gente precisa ter conhecimento das coisas, então é importante saber como funciona, para que você não dê um passo errado e acabe tomando um prejuízo. Mas o principal para mim, assim, de toda essa história é que eu não me corrompi por dinheiro nenhum e eu mantive os meus princípios e valores. E hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente porque eu sei que eu não devo nada pra ninguém, que eu não tirei vantagem sobre ninguém, que eu não passei a perna em ninguém e não tem dinheiro no mundo que compre essa paz de você deitar e dormir com a sua consciência tranquila, sabendo que você tá no caminho certo e sabendo que você está plantando e cuidando da sua plantação e por isso lá na frente você vai colher. Esse dinheiro não me fez falta e não vai me fazer falta. Já para ela eu não posso dizer o mesmo. E eu sinto que eu fui testada pela vida e acho que eu passei nesse teste, né? Foi um pouco dolorido, sofri bastante, chorei muito,
Mas entendi que foi um aprendizado, e um aprendizado muito importante, que infelizmente a vida teve que mexer no meu bolso para eu entender. Porque às vezes a vida vai mexer numa área que realmente é muito importante para você, porque só assim você vai enxergar o que precisa ser visto, né? Então, essa foi a história. O vídeo de hoje foi para contar isso com um pouco mais de detalhes e te alertar. Eu não quero precisar passar por essa situação novamente, eu quero aprender essa lição muito bem, porque quando a gente não aprende, a vida nos coloca em situações novamente, né, repetidas, até que a gente aprenda a lição. Então, que isso também sirva de lição para você, se você está pensando em ir para outro país ou vir aqui para os Estados Unidos. Pesquisem. O conselho que eu dou é esse. Pesquisem, procurem saber como funciona, procurem saber como é, porque tem muitas regras, tem muitas leis. E quando alguém vier com um jeitinho para dizer, não, mas dá para fazer isso aqui que não tem problema não, desconfie na hora. Porque quando ela me falou algumas coisas nesse sentido, eu já fiquei meio assim, nossa, mas isso é ilegal, isso não pode, né? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha ele com as pessoas, para que essa mensagem chegue a outras pessoas e alertem outras pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Atualmente eu tô aqui nos Estados Unidos, mas a qualquer momento eu posso estar em qualquer outro lugar do mundo. E aí você vai acompanhar todas as minhas aventuras e ficar por dentro de tudo aquilo que é importante. Porque aqui no canal eu trago conteúdo que eu considero importante e relevante, que vai sim ajudar outras pessoas. Então já se inscreve aqui e me diz aqui nos comentários se você gostou, se você já viveu uma história como essa, o que você acha dessa situação, o que você faria se você estivesse no meu lugar, e eu vou adorar ler todos os comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, já tá ficando escuro, hein, galera? Ô, galera, bora pra dentro, galera. Joseph! Joseph já sumiu, minha Nossa Senhora, eu preciso colocar o pato pra dentro.